minuto para cada um dos parlamentares, começando com Tomé Abduch. Deputado. Bom dia a todos. O PL ele é, com certeza, muito ruim para a nação brasileira. Esse PL é um PL que ele vai tirar a nossa liberdade de expressão. Aliás, eu queria pedir para que vocês, nossos ouvintes, acessem PL 2630 e leiam com a integridade todas as cláusulas que existem dentro desse PL, que mostra que quando você pesquisar alguma coisa na internet, eles podem direcionar somente para a informação que eles julguem que são informações que nós podemos saber. Nós vamos perder a nossa liberdade de poder falar o que nós queremos, pois a avaliação do que nós falamos vai ser dada pelo governo. Então esse PL, ele só serve para poder tirar a liberdade da nação brasileira, ele é muito nocivo. Quando dizem que ele é para poder ajudar as crianças, para que a gente não tenha nenhum problema mais em escolas, isso tudo é uma grande, é colocado de uma maneira não verdadeira, com meias verdades para a nação brasileira. A grande verdade é que a nossa liberdade de expressão está em jogo. Quando você posta qualquer coisa na internet hoje, você já pode ser verificado e caso você acometa qualquer tipo de agressão ou crime, já existe lei para isso. Injúria, calúnia. Então eu não vejo por que nós temos que ter a nossa internet controlada, principalmente por um órgão governamental. Além disso, imagine... Deputado, infelizmente o tempo acabou. Deputado Guilherme Boulos, 1 minuto para essa consideração inicial sobre o PL das fake news. Olha... A maior prova da necessidade do PL da fake news são as fake news que foram usadas contra o PL. O projeto de lei das fake news busca fazer, aliás, o que a União Europeia fez no ano passado, sem cercear em nada a liberdade de expressão, que é você regulamentar. A internet não pode ser terra sem lei, não pode ser terra onde se promova, como se promoveu o ataque às escolas. O Twitter foi notificado pelo Ministério da Justiça para retirar 400 perfis do ar que estavam estimulando os ataques às escolas. E não retirou. Não retirou porque não tinha lei que o obrigasse. O PL da fake news garantiria que ele fosse forçado a retirar sob pena de uma multa alta, se não o fizesse em 48 horas. É isso que está no texto do projeto, né? Assim como apologia ao nazismo, apologia a golpe de Estado. Ou seja, isso não pode ficar a critério da plataforma, quem ela faz, quem ela não faz. Isso não pode ser uma corporação que defina o que pode e o que não pode na internet, como é hoje, aliás. Então, isso precisa ter algum grau de regulamentação pública, como todos os países civilizados estão discutindo. É lamentável que tenha uma obstrução bolsonarista ao PL, como a gente assistiu na Câmara essa semana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da PL, porque a gente não pode contar meia verdade para a população. A população tem que saber a verdade. Imagine você... Você é uma pessoa que mora numa região mais pobre, numa comunidade, que nunca teve oportunidade de ter acesso a conteúdo e hoje você tem condição de ter acesso. Você entra na internet, você faz uma pesquisa e você recebe essa informação. Informações diversas, informações com pontos de vista diversos. A hora que a gente regulamenta e nós vamos ter um órgão que vai estar controlando o que nós estamos recebendo de informação, nós já começamos a ter problemas, pois eles querem poder informar somente o que eles querem que nós sabemos. Isso é um grande problema. Um outro ponto, se algum canal vincular, imagina o seguinte, vamos pegar uma emissora de TV que vincule alguma coisa, que eventualmente pela plataforma, ou seja, o Google avalie que essa informação não é uma informação verdadeira, é uma informação que comete algum tipo de adultério nessa informação. O governo, com essa PL, ele vai fazer com que essa informação seja vinculada, porque a decisão passa a ser uma decisão governamental. O que nós estamos vendo hoje é um controle da mídia, é cercear a nossa liberdade de expressão. Nada tem a ver com crianças. Nós não podemos contar a minha verdade. Nós temos que permitir que todos nós tenhamos liberdade de expressão. Que eu tenha, que o próprio deputado Boulos tenha a liberdade de expressão, que a direita fale, que a esquerda fale, que a gente possa ouvir o que está acontecendo. Agora, se houver injúria, calúnia ou ataque, já existe lei para isso. Nós não podemos regulamentar toda uma mídia por conta de algumas pessoas que cometem ataques. E a gente vê abusos acontecendo. Eu não digo aqui que não há abusos. Existem sim fake news, mas vamos punir quem comete fake news. Agora, colocar uma plataforma, por exemplo, como o Google, para se responsabilizar pelo que os outros postam, quer dizer, isso não faz sentido para a nação brasileira. A nossa democracia, ela sempre foi balizada em liberdade. E nós podemos falar, e nós podemos comunicar, em contarmos a verdade do que acontece para a nação brasileira. E a verdade hoje chega para a nação brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu no passado,
Todo mundo sabe os crimes que foram cometidos. Já pensou se a gente não puder mais falar o que nós pensamos? Eu tenho que ter direito a usar a minha liberdade de expressão para dar a minha opinião sobre um determinado assunto. Ninguém pode ceifar a minha opinião. É a minha opinião, é a minha voz, é a minha cara. Isso não necessariamente é a verdade do que se fala, mas é a minha opinião. Agora, tirarmos a liberdade de uma nação inteira de forma a qual teremos um órgão governamental controlando o que nós falamos, no meu ponto de vista, é um grande absurdo, é um grande retrocesso. E quando se fala que países estão regulamentando, quais são esses países? Países que nós não queremos? Países que não têm democracia? Países como, por exemplo, China, que você não pode falar? Países como Venezuela, que você não pode falar? Países como Cuba, que você não pode falar? São esses os países que têm exemplos para que a gente possa ser seguido? A regulamentação, ela é muito ruim. O que nós temos que fazer é cobrar as pessoas que eventualmente cometem abusos e ponto final. Agora, eu pergunto aqui, por que votaram com a urgência esse projeto? Eu queria explicar para você que está em casa, para você que não compreende. A urgência tira a possibilidade de um debate mais pleno dentro do Congresso, para que se discuta o que é regulamentar. Ou seja, com a urgência que foi votada, nós não tivemos tempo de poder discutir ponto a ponto. Nós temos que aceitar simplesmente o que está lá, né, numa decisão a qual simplesmente votamos se tudo que está lá é válido ou inválido. E digo o seguinte, se fosse feita a votação alguns dias atrás, nós teríamos derrubado o PL. Agora, por que nós não tivemos a votação? Pois não. Os microfones estão abertos, fique à vontade, por favor. Por que nós não tivemos a votação? Porque foi tirado de pauta. Foi tirado de pauta, sabe por quê? Porque o PL seria derrubado. Eles perderam, e aí tiram de pauta, estão oferecendo, inclusive, emendas para todos os deputados, para que possam virar os seus votos, é muito claro que isso está acontecendo, e estão tentando negociar na calada da noite, como sempre fizeram. Não está havendo a verdade. Thiago, eu imagino que esse debate vamos ouvir agora o deputado Boulos, por favor. Eu tenho educação, eu fui bem educado a ponto de não interromper as pessoas no seu raciocínio, mas eu acho que um bom debate precisa ter não pode ter só um monólogo, ele precisa ter uma troca de ideias. Você tem 4 minutos. Então, se o deputado me permite, primeiro eu tenho a séria suspeita de que o deputado não leu o projeto das fake news, porque o que ele está dizendo aí simplesmente não existe no projeto. A liberdade de expressão é uma prerrogativa, aliás, uma cláusula pétrea da Constituição Federal, sequer poderia ser afetada por um projeto de lei, e não o é. O projeto de lei, aliás, vale dizer, foi amplamente discutido na Câmara Federal. Há 3 anos ele é discutido, foi criado um grupo de trabalho, o relator, o deputado Orlando Silva, discutiu com todas as bancadas da casa, acolheu sugestões, então não é verdade, talvez porque o deputado não esteja lá, pode não ter essa informação, não tenha acompanhado, mas o projeto foi amplamente discutido e segue sendo. Terceiro lugar, uma coisa é liberdade de expressão, a qual todos nós devemos estar comprometidos, em particular aqueles que defendem o Estado democrático de direito, que não tentam golpes de Estado, né? Que, de fato, esses sim precisam ter um compromisso básico com a democracia. Não adianta fazer uma defesa da boca para fora de princípios democráticos e defender e estimular golpe de Estado, que foi o que o bolsonarismo fez nos últimos 4 anos no país, inclusive com o dia 8 de janeiro. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é cometimento de crimes, né? O que o projeto faz é poder impedir que a internet seja utilizada para cometer crimes, porque hoje isto está a cargo exclusivo das plataformas, que são corporações e que não têm sequer a prerrogativa, o papel jurídico de definir o que pode e o que não pode ser postado. Não deveriam ter essa prerrogativa. Opa, parece que congelou a tela aí. Não, estamos acompanhando, deputado, pode falar. Você me ouve? Não, é que congelou para mim aqui a tela. Faltam 2 minutos para esse tema encerrar, por favor. Não, então vou concluir. Você pega casos, por exemplo, como uma difusão que teve no Facebook de que uma mulher na Baixada Santista, se eu não me engano isso foi em 2017, de que ela cometia crime contra crianças, de que ela tinha matado uma criança. Era uma notícia falsa, se difundiu no Facebook. Ela foi linchada até a morte, né? Nós tivemos uma eleição marcada por fake news abusivas, depois reconhecidas em 2018. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, feita e organizada a partir da internet.
Nós tivemos nos últimos meses ataques contra as escolas organizados a partir de plataformas na internet. Ou seja, não pode ser terra de ninguém. Aquilo que já não é permitido na vida real não pode ser permitido na internet. E o deputado perguntou quais países estão discutindo isso. Né? Bom, talvez para a insatisfação dele não é Coreia do Norte, não é a China. Quem está discutindo isso, aliás, quem aprovou a lei foi União Europeia, França, né? Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, que ao que me consta não são propriamente ditaduras que ofendam a liberdade de expressão. Foi o Parlamento Europeu que aprovou duas leis de regulamentação que partiram como base para a redação do PL 2630 das fake news, que eu ainda tenho toda a expectativa de que possa ser votado ainda pela Câmara dos Deputados, para que a gente não perca essa oportunidade. Uma coisa é o seguinte, nós não podemos cobrar em 5 meses de um governo que encontrou um país destroçado resultados que não ocorreram em 4 anos do governo anterior. Nós já tivemos algumas mudanças com a criação de programas sociais que levam a investimento em infraestrutura e que levam no médio prazo a geração de emprego e renda, por exemplo, a recriação do próprio programa Minha Casa Minha Vida, vai sair agora o novo PAC, um pacote de investimento em infraestrutura. Ou seja, o governo Lula está buscando fazer a sua parte para tentar tirar a economia brasileira do completo marasmo que chegou aos piores níveis de investimento público nos anos anteriores. Agora, existe um problema concreto que todos nós estamos observando, que é a taxa de juro mais alta do planeta, 13,75 ao ano, mantida pelo Copom do Banco Central essa semana, lamentavelmente, o Banco Central que é dirigido por um bolsonarista que foi mantido lá e parece que não tem interesse no crescimento econômico. Deputado Tomé, 1 minuto antes do debate de mais 8 minutos. Eu vou adorar discutir economia com você, viu, Goldos, quando você fala de taxa de juros. Mas vamos lá. Nós recebemos o Brasil, os governos Lula, Dilma, com 14 milhões de desempregados. Um país totalmente sucateado, um país assaltado pela corrupção sistêmica que nós tínhamos no passado. Isso é uma clareza, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Depois nós tivemos um breve governo Temer, que teve sim algumas ações importantes, entramos na era Bolsonaro. O Bolsonaro, logo no começo, uma das primeiras importantes decisões foi a nova Previdência, que trouxe para o Brasil, com certeza, uma facilidade de estruturar o nosso país novamente de uma maneira correta, o controle das contas públicas. Nós não podemos gastar mais do que nós temos, uma diminuição de número de ministérios muito significativa. Nós enxugamos o país e começamos a levar o Brasil para o caminho da prosperidade. Quando nós recebemos lá atrás do governo do PT, nós tínhamos o PIB do Brasil, para quem não sabe, é quase 10 trilhões de reais. E a dívida era algo na casa de 2,5%. Logo no começo do governo, já baixou para 1%. E entramos no período de Covid. Deputado Tomé, terminou o tempo de 1 minuto, agora a discussão de 8 minutos, começando com o deputado Boulos, e os microfones estão abertos. Quer começar, Boulos? Posso continuar? Não, ele sugeriu que eu começasse. Vamos lá, vou continuar. Então, depois eu te permito, eu vou falar aqui nos 4 minutos. Vamos lá. Então, nós recebemos o Brasil. Opa! Se você quiser falar primeiro, não tem problema nenhum, não, deputado. Pois não, vamos lá. Vou começar, depois eu passo a palavra a você, deputado. Nós recebemos o Brasil, entregamos o país com uma dívida praticamente zero. Nós tivemos até um pequeno superávit, tanto nos municípios quanto no governo federal e nos governos, que foi muito importante. Sabe por quê? Porque houve boa gestão. Nós conseguimos tirar, pela primeira vez, da mão de políticos os ministérios. Foram colocados pessoas técnicas. Não era mais a tal política de coalizão do antigo Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos, como voltou a ser feito hoje. Hoje nós temos um Estado novamente inchado, já iniciamos com aquela PL, que foi a PL do fim do mundo, aprovando quase 200 bilhões de reais de dinheiro que nós não temos, e nós desequilibramos totalmente a nossa economia. Nós já estamos vendo voltar para o Brasil desemprego,
ineficiência, Estado inchado. Nós estamos perdendo o controle de novo das nossas contas públicas. E aí, quando a gente fala de taxa de juros, o que traz a taxa de juros para baixo, hoje é 13,75 a nossa taxa Selic, que é o que regulariza a taxa de juros. Para poder baixar isso tudo, nós precisamos, primeiro ponto, de segurança jurídica e um segundo ponto, das contas públicas equilibradas, o que nós não temos. E quando se baixa a taxa na canetada, que é o que esse governo, que não tem noção do que faz com a política, está sugerindo, sabe o que vai acontecer? Desvalorização da moeda e inflação. As pessoas mais pobres vão perder o poder de consumo na ponta. A inflação vai comer o dinheiro que o senhor e a senhora que está nos ouvindo tem para poder comprar o seu arroz. E nós vamos caminhar por um período muito complexo, que é o que aconteceu com a Argentina, que é o que aconteceu com a Venezuela. Essa é a clareza. Quem não entende de economia, deputado, não pode discutir economia. Vocês querem baixar na canetada. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Roberto Campos é uma pessoa responsável. É uma das pessoas que hoje está conseguindo segurar ainda um pouco o Brasil. Porque se deixar na mão de vocês, nós vamos voltar a ter o país que nós tivemos no passado. Um país que não vai caminhar para a prosperidade, que é o que nós queremos. Discussão, deputado. Bom, vamos lá, Thiago. Primeiro, eu acho que um bom ponto para um debate qualificado é a gente respeitar as regras. Isso faz sempre bem. O bolsonarismo tem dificuldade de respeitar regras de forma Por isso geral. que você chegou no horário, né, deputado? Atrasou 30 minutos, né? Era às 9. Trazer um ponto, deputado. Atrasou, né? Eu estou aqui há meia hora te esperando. Eu não sei se você conhece a diferença entre inflação de demanda e inflação de custo. A taxa de juros, ela pode ser um mecanismo eficiente para combater a inflação de demanda. O que é a inflação de demanda, para quem está nos ouvindo? A inflação de demanda é quando ela é provocada por um excesso de liquidez na economia, tem muita gente querendo comprar, não é? E aí isso gera um aumento do preço dos produtos pela oferta e procura. A inflação brasileira não é de demanda, existe capacidade ociosa na economia, existe desemprego na economia que não surgiu nos últimos 5 meses, existiu queda da renda dos trabalhadores. A inflação brasileira ela é uma inflação de custo. Ela foi causada, sobretudo, pelo choque internacional no preço do petróleo, de energia, de commodities, e isso fez com que o custo dos produtos aumentasse. Quando aumenta o óleo diesel, aumenta tudo, porque o frete, os produtos são transportados em geral por via rodoviária, aumenta o frete. Aumento da taxa de juro não incide em nada na inflação de custo. Ele incidiria se a inflação fosse de demanda, o que não é o caso da brasileira. É fácil, às vezes, ficar dando liçãozinha de manual de economia neoliberal, achando que está abafando e dizendo que a esquerda não entende de economia, né? Mas, infelizmente, a vida é um pouquinho mais complexa do que a turma aí tenta colocar. Qual é o problema? Existe uma taxa de juros no spread bancário brasileiro que está entre os mais altos do planeta. E isso inibe tanto o consumidor, você que quer pegar o empréstimo, que vai pegar o juro, porque a Selic, embora ela não seja a taxa bancária do cheque especial, do rotativo do cartão, ela é a referência para as taxas de juro do país. Então, tem esse efeito, como inibe o próprio investimento. Se um investidor, uma empresa, quiser fazer uma nova planta para gerar emprego, ela precisa de crédito. Se o crédito está caro, ela não vai fazer o investimento, ou ela vai retardar o investimento. Ou melhor, ela pode, inclusive, pegar esse recurso que iria para a produção e fazer a aplicação financeira, indo para o rentismo, porque com o juro elevado, ela vai ter uma taxa de retorno mais garantida e maior no rentismo, que gera 0 empregos, do que no investimento produtivo. É isso que está em jogo. Uma taxa de juros aberrante como essa, né, pode-se fazer qualquer tipo de discurso, de narrativa, mas isso impede o crescimento econômico do país. Então, é muito importante. O governo Lula já deu todas as mostras da disposição do seu compromisso em equilibrar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O que não pode é ficar num discurso fiscalista vazio, do corta a saúde, corta a educação, corta investimento público. Esse papo totalmente infundado, Estado inchado. Eu estava na transição no governo Lula e vi como é que foi o processo de retirada de ministérios no governo Bolsonaro. Sabe o que eles fizeram? Eles só tiraram um cargo de cada ministério, o do ministro, e mantiveram todos os outros cargos. Eles pegaram 3 ministérios, transformava em um, mantinha todos os cargos, aí tirava 2, porque ficou um ministro em vez de 3. Ou seja, é demagogia pura.
né? Não é isso que tem qualquer tipo de impacto sobre a confiança na economia brasileira, não é isso que tem impacto no processo de crescimento, se tem um ministério a mais, um ministério a menos. Isso pode servir para um discurso demagógico, populista, né? Tentando pregar para quem, de fato, está disposta a embarcar num senso comum barato, né? Que posa de entendedor de economia, posa de Faria Limer, investidor e por aí vai, mas que não sabe como funciona a economia real do país. Nós vamos precisar, para poder fazer o Brasil voltar a crescer com emprego, renda, oportunidade, nós precisamos de taxas de juros mais baixas, e é corretíssimo que o presidente Lula esteja pautando isso na sociedade brasileira. Tomé, mais um minutinho. Olha só, não me taxa de Faria Limer não, viu, Boulos? Eu comecei minha vida trabalhando com 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping. Eu venho de uma família de classe média. Eu lutei para ter tudo que eu tenho. E sabe como eu conquistei as coisas? Estudando, entendendo, não com falsas narrativas, não chamando os outros de populistas. Eu dei muita oportunidade ao longo da minha vida para as pessoas poderem se desenvolver. E a gente só desenvolve um país quando há uma economia forte, pujante, uma economia de verdade, uma economia bem administrada, com pessoas que têm a capacitação técnica para fazer isso. Hoje nós temos alguns ministros que dizem aí que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo administrando uma nação como a nação brasileira. Nós temos números hoje que já estão começando a piorar muito em relação ao que nós tínhamos no passado. Veja só, o desemprego está aumentando. Sabe por que a taxa não baixou? Porque vocês aumentaram o tamanho do Estado de uma maneira totalmente desnecessária. Tudo que vocês colocam são narrativas. Você é dona de casa, se você ganhar, por exemplo, R$ 1.500 e gastar R$ 2.000, o que acontece? Falta dinheiro. Quando falta dinheiro, desequilibra tudo. Nós não podemos gastar mais do que nós temos. Nós temos que produzir riqueza para poder distribuir riqueza. E sabe como se produz riqueza? De uma forma a qual você possa dar um bom ambiente de trabalho para investimentos e um desenvolvimento das empresas, que é quem gera emprego e quem dá a maior ajuda social. Deputado, nosso tempo terminou e agora, na sequência, o último tema desse debate entre os deputados Guilherme Boulos e Tomé Abduch. A gente faz o sorteio aqui, o próximo assunto, último assunto dessa discussão aqui no Jornal da Manhã. A gente fala sobre a CPI do MST. A investigação dos movimentos sociais é necessária? Quais os possíveis impactos dessa comissão sobre o governo federal? E a gente sorteia aqui o primeiro parlamentar que vai falar. 1 minuto primeiro para cada um, depois o debate de 8 minutos. Guilherme Boulos, a gente começa com essa discussão falando sobre a CPI do MST e os efeitos das invasões de terra pelo país. Deputado Boulos, 1 minuto. Vamos lá, Thiago. Essa CPI é um casuísmo que, inclusive, vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal porque não tem objeto. Pela legislação, uma CPI precisa ter um fato definido para poder ser instaurada. Fazer uma CPI do MST, quer dizer, é uma coisa totalmente descabida, foi articulada pela Frente Parlamentar do Agro no Congresso Nacional, com o objetivo claro de criminalização do movimento social. Eu fico me perguntando por que não propuseram uma CPI dos empresários do agro que apoiaram e financiaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Por que não se propõe uma CPI sobre as dívidas acumuladas de várias empresas do agro com o Banco do Brasil que não pagam e depois conseguem aprovar refis na Câmara dos Deputados, se locupletando de dinheiro público? Eu acho que essas CPIs seriam mais benéficas para o país do que criminalizar movimento. Deputado Tomé, 1 minuto. Guilherme Boulos, nós queremos a CPI do dia 8. Nós queremos, quem não quer são vocês. O Brasil inteiro quer. Nós queremos saber a verdade, como você falta com a verdade quando você fala uma coisa dessa. Vamos investigar quem financiou, vamos investigar quem atacou, vamos investigar quem foi que quebrou. Por que não querem mostrar as câmeras? Por que não querem abrir para a sociedade? Por quê? Porque há medo. Há medo que a verdade seja colocada para a nação brasileira. E nós precisamos dessa verdade. Então o senhor diz uma coisa e na verdade é outra que acontece. É o que eu tenho visto sempre nos seus discursos quando acompanho. A CPI do MST, sim, necessária. Nós precisamos proteger o nosso agronegócio, que é o que move o Brasil. Essas pessoas que acordam cedo, trabalham, que estão aterrorizadas com esse movimento que invade as propriedades privadas produtivas. Não é que invadem propriedades não produtivas, até porque mesmo assim, se fossem produtivas, não seriam eles que iriam tomar a decisão de desapropriar alguma coisa. Então vamos aguardar, vamos torcer para essa CPI dar certo sim, e a gente poder investigar essas pessoas. Bom, agora o debate de 8 minutos, começando com o deputado Guilherme Boulos. Os microfones estão abertos.
Bom, vamos lá, Tiago, alguns esclarecimentos que são bons para a gente fazer um debate baseado em fatos. O primeiro deles é o seguinte, né, em relação ao MST, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Eu acho que quem acorda cedo no campo tem justamente que ser valorizado. E quem faz isso, em geral, é a agricultura familiar, que bota 75% da comida que todos nós comemos, inclusive que o deputado vai comer daqui a pouco quando for almoçar. Ela vem da agricultura familiar. O agro brasileiro acabou construindo uma vocação exportadora, de exportação de commodities, o que é legítimo, é um setor importante para a economia brasileira, ninguém está questionando isso. Mas não pode se utilizar de uma série de benesses, como pegar uma série de créditos no Banco do Brasil e não pagar, como ter isenção fiscal, isenção de impostos tributária para o agroexportador. Essas questões precisam ser debatidas pelo país. Porque quem paga, no fim do dia, somos todos nós. O MST é um movimento social legítimo, é um movimento social que luta pela reforma agrária que está prevista na Constituição brasileira, faz isso há mais de 30, 35 anos, e é a quarta ou quinta CPI que abrem do MST, nunca encontraram nada, é uma tentativa de atacar, de intimidar o movimento social. Mas, enfim, é parte do jogo democrático, né? Nós estamos no jogo democrático. Agora, o deputado citou a CPI do 8 de janeiro, vamos falar sobre isso, né? Veja, a posição que nós colocamos de início é que isso já está sendo investigado pelo Supremo, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e esses órgãos tinham que ter um tempo para trabalhar. O que o bolsonarismo quer? O bolsonarismo quer fazer chicana, uma narrativa totalmente alucinada de que o Lula tramou um golpe contra o governo Lula. Essa é a loucura. Eles tentam um golpe de Estado, eles organizam caravanas para Brasília. O ex-presidente passou 4 anos desacreditando o sistema eleitoral, defendendo o AI-5, defendendo ditadura, dizendo que não aceitaria resultado da eleição se perdesse. Eles constroem a situação, o golpe dá errado, aí eles começam a dizer, não, o golpe foi, a tentativa de golpe foi do governo. Façam a CPI, deputado. Façam a CPI. A CPI é para isso. A CPI vai ser feita, meu caro deputado. A CPI vai ser feita. Talvez, por você não estar lá, você não esteja acompanhando. Ela já foi lida pelo presidente do Congresso Nacional, os seus membros estão sendo indicados. E eu acho, inclusive, que essa CPI, já que vai ser instaurada, vai ser uma excelente oportunidade para a gente passar limpo. As gravações que você mencionou já estão no poder do Supremo Tribunal Federal, foram divulgadas. Agora tinha gente do GSI, né? E das Forças Armadas, se tinha gente do GSI e das Forças Armadas que estão envolvidas, GSI, que era do general Heleno até uma semana antes, que sejam presos, pelo Lula, que sejam presos assim como os financiadores, que sejam presos, inclusive como parlamentares que estimularam a tentativa golpista, sejam estaduais, sejam federais, que sejam presos, como inclusive os mentores intelectuais. Um deles já recebeu a PF na porta na quarta-feira por falsificar cartão de vacina, né? Agora vamos chegar na relação direta do seu Jair Bolsonaro com o 8 de janeiro. Agora é meu tempo, deputado. Não, é 4 minutos para cada um, meu caro. Olha ali o reloginho em cima. Eu estou ansioso para poder ver essa CPI acontecer e aí a gente começar a convocar o Bolsonaro, convocar o Carluxo, convocar o Anderson Torres, convocar os deputados todos que estiveram ali, ó, envolvidos, fazendo selfiezinha e videozinho de lacração, convocando para o 8 de janeiro. 4 minutos, chegou minha vez. CPI, seja elegante agora. Acho que vai ser vamos lá, vamos falar primeiro onde o senhor falou, deputado Boulos, do que vocês produzem de orgânicos. Vocês produzem 0,15%. É praticamente nada, Mas vamos falar um pouco de invasão de terra e eu queria me colocar na situação de você, uma pessoa que precisa da reforma agrária, a qual eu apoio, e quando você é levado ao erro, numa madrugada, muitas vezes com um pedaço de pau na mão, com uma pedra na mão, com a sua família atrás de você sendo orientado a invadir uma propriedade privada, eu fico me colocando no medo que você deve sentir naquele momento. E ao mesmo tempo, eu me coloco na situação do proprietário da propriedade privada, da sua propriedade invadida, a qual ele durante tantos anos lutou para tê-la. E o que pode acontecer num momento de nervoso, de acontecer uma tragédia. E agora vamos falar um pouquinho de reforma agrária. Vocês sabiam que no último governo foram entregues aproximadamente 400 mil títulos de propriedade
a grande maioria para as mulheres. Já no governo do PT, falando de Lula, Dilma, ou seja, em praticamente 12 anos, foram entregues somente 200 mil. Se vocês seguirem o que está sendo feito no governo passado, em praticamente um ano, vocês acabam comprovando a reforma agrária, sem invadir nada, indo no INCRA, de maneira correta. Por que vocês não fazem? Porque vocês querem causar confusão, vocês querem atracar o agronegócio, quem trabalha, quem produz, quem gera riqueza, quem gera emprego, quem dá uma grande visibilidade para o Brasil, quem coloca um prato de comida a cada 5 pratos no mundo na boca das pessoas. Vocês atacam as pessoas que produzem no Brasil. A esquerda, ela só destrói riqueza. O discurso é bom. Daqui a pouco ele vai entrar no discurso do meio ambiente. Aí ele está falando aqui de Bolsonaro, está falando que recebeu a Polícia Federal na casa dele por conta de vacinação. No passado, iam na casa das pessoas por conta de 43 milhões dentro de um apartamento, por conta de 100 milhões de dólares com um gerente da Petrobras, por conta de um ex-ministro com 1 bilhão na conta, por conta de um país totalmente assaltado e sucateado. E aí vem todas essas narrativas, né, que tentam sempre tentar desmerecer quem é de direita. A direita não faz o que a esquerda faz. A direita, ela produz riqueza, ela trabalha, ela coloca competência, ela coloca eficiência. Veja aqui em São Paulo, eu tenho aqui atrás, ó, governador Tarcísio, um exemplo de homem, de elegância, de educação, de postura, de preocupação com as pessoas mais pobres. Vamos comparar o que vai ser São Paulo com o resto do Brasil. E aí que eu digo, você, Boulos, não tem a capacidade técnica para poder ser prefeito de uma cidade pujante como São Paulo, uma cidade que recebeu pessoas do mundo inteiro para trabalhar, pessoas agora de todos os estados vêm para cá. Eu estou falando, é meu tempo agora, não me atrapalha, eu tenho mais um minuto. Pessoas que vieram para cá para trabalhar. Nós não podemos ter um prefeito que seja simplesmente um invasor de propriedade privada, que coloca a pessoa muitas vezes no imóvel sem água, sem luz, com doenças em volta dela, sem uma condição sanitária. Nós temos que ter pessoas que pensem em construir casas populares. Dá para fazer uma casa popular em 4 semanas, com tecnologia e com trabalho, com investimento, com pessoas que queiram colocar as suas empresas aqui. E sabe por que eu digo de empresário? É porque eu estou falando, Boulos, dá meu tempo, eu tenho 30 segundos. Eu só quero saber quantas você fez. É um empresário que gera emprego. Nós temos que parar de ludibriar e contar falsas narrativas para a população. Aonde foi que vocês deram certo? Vocês só gastam o dinheiro que os outros produzem. E chega uma hora que o dinheiro acaba. A hora que o dinheiro acaba, sabe qual que é o nível? São todos na pobreza. Inclusive nos países que você já se colocou como apoiador. Você apoia regimes como o da Venezuela, Boulos. Aqui em São Paulo, não. Me desculpem, mas aqui tem que ter um prefeito de verdade, com o padrão desse homem que está aqui atrás. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam aqui conseguindo me ouvir. Acredito que sim. Como eu divulguei aí nas redes, eu estou aqui hoje no plenário do Senado para fazer aqui uma denúncia gravíssima contra o atual ministro Flávio Dino e deixar transparente quais são suas intenções políticas e criminais. E deixo claro aqui também que após a leitura aqui dos documentos, eu vou estar formalizando junto ao Ministério Público essas denúncias para que o Ministério Público possa, então, investigá-las e apurá-las. Essas denúncias foram feitas diretamente por um delegado da Polícia Civil do Maranhão, que hoje se encontra preso e teve, em 2019, passando por uma oitiva aqui no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, dando depoimento sobre os bastidores do governo do Flávio Dino. Então, eu recebi esse vídeo, eu vou disponibilizar esse vídeo para todos, assim que terminar aqui essa transmissão. Eu peço até que vocês encaminhem esse link para o máximo de pessoas possíveis. Por enquanto está só aqui no Instagram, eu tenho só 1 hora, que é o tempo que o Instagram me dá, então eu vou tentar ser bem objetivo e depois disponibilizar o vídeo do delegado que está preso e acabou entregando todos os crimes e os atos totalmente fora de uma política honesta e transparente. Então vocês vão entender que o Flávio Dino, ministro da Justiça,
e da Segurança Pública, ele tem como modus operandi ele grava os aliados e também os não aliados e depois usa essas gravações como chantagem. Eu já tinha escutado que ele de fato assumiu o cargo de ministro da Justiça aqui nesse governo do PT, chantageando o PT, chantageando deputados federais e senadores do PT e o próprio presidente, para que ele assumisse o cargo de ministro da Justiça. Por isso que a gente vê ele sempre aparecendo muito mais que o próprio governo e também, depois do dia 8 de janeiro, uma série de erros que claramente, durante a CPMI também nós vamos esclarecer as prevaricações, né, que quis usar isso de forma política. Mas ele é uma pessoa inteligentíssima, porque é um ex-juiz federal, então até para se passar num concurso para juiz federal tem que ser realmente inteligente. Mas tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Então ele pode ter muita inteligência, mas pouca sabedoria. Então, e tem usado essa inteligência de forma maldosa. Então aqui já de início eu coloco para vocês, eu vou ler cada trecho, mas já coloco para vocês que a forma como ele usa, fazendo política, é gravando e chantageando os aliados. Aí fica aqui uma mensagem para vocês aqui de Brasília, que estão trabalhando com ele, tem ele agora no Ministério da Justiça, para vocês terem cuidado, tá? Vocês que são aliados, porque ele grava tudo e depois chantageia. Inclusive, recebi a denúncia de que ele já tem gravações e chantagens feitas a ministros do STF, ao presidente, o ex-presidiário Lula, e a outros ministros. Então ele chegou aqui e tem ainda o irmão dele, que é vice-procurador-geral da República. Então ele chegou aqui numa forma de fazer política de forma criminosa. E dizem que lá no Maranhão ele acabou com a família Sarney usando dessas artimanhas. Então vamos lá, em cima do depoimento do delegado Tiago Bardal, que está hoje preso, hoje ex-delegado, ele no seu depoimento que ele deu, ele disse o seguinte, como eu disse, eu vou depois disponibilizar o vídeo para que vocês possam escutá-lo diretamente. Então eu peguei alguns pontos que eu achei mais graves para poder falar para vocês. Primeiro, então, o depoimento foi durante a Comissão de Segurança Pública, foi na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, há 3 anos atrás, e o Tiago Bardal, ex-delegado, o principal depoimento foi dele, porque ele está preso por conta do Dino, né? Então, em 2014, ele assumiu como delegado no combate aos crimes de assalto a banco e foi tornando notório, foi tornando famoso e fazendo um excelente trabalho no Maranhão. Depois ele recebeu um detento, dentro dos vários que ele prendeu, um detento dizendo que o Flávio Dino era um dos integrantes do crime organizado contra a roubo de cargas. Contra não, né? A favor a roubo de cargas. Ele recebeu esse detento, fez uma oitiva com esse detento. Se puder depois dar uma mais lá. Ele fez uma oitiva com esse detento e esse detento citou o Flávio Dino como integrante, tá? Olha a gravidade. Um dos envolvidos nos roubos de carga no Maranhão. Bom, finalizou a oitiva com esse detento o tal Jefferson Portela, até então delegado também da Polícia Civil, foi até o delegado Tiago Bardal pedir uma cópia da oitiva e falando que era em nome do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Doutor Tiago, na época delegado, recusou a entregar a cópia. Então o Jefferson Portela, também delegado da Polícia Civil, foi até disse para o Tiago, delegado Tiago, que então no próximo ano ele seria
estava apoiando o Flávio Dino, candidato a governador do estado, e que ele seria o secretário de Segurança do estado e que ele iria, então, não tornar a vida fácil do doutor Tiago Bardal, pelo fato dele ter recusado entregar as oitivas, né, o depoimento desse preso, dizendo que o Flávio Dino tinha participação pode até dar a volta. Bom, vamos seguir em frente. Então, o Jefferson Portela assumiu a Secretaria de Segurança durante o governo Dino, durante o governo Flávio Dino lá no Maranhão. O Jefferson Portela, então, passou a perseguir diretamente o próprio delegado Tiago Bardal, né? Começou a perseguir, porque o Tiago Bardal não era do Maranhão, era de São Paulo, fez o concurso para delegado da polícia do Maranhão e passou. Então ele não tinha rastro nenhum, não tinha laços nenhum, então ele estava totalmente seguindo as doutrinas dentro do que é correto ou honesto, né? Esse foi dentro do depoimento dele. Então, em 2017, o secretário Jefferson Portela procurou pessoalmente o delegado Tiago Bardal para usar a delegacia dele como uma unidade para perseguir desafetos e inimigos políticos do Flávio Dino. Ele deixou claro isso foi o próprio delegado Tiago dizendo isso, tá? O secretário Jefferson Portela, então, secretário de Justiça do governo Flávio Dino, forjou um flagrante contra esse delegado, contra o delegado Tiago, para assustá-lo, ou seja, se não fizer o que o governo está pedindo, que o nosso governo está pedindo, você vai ser perseguido aqui no Maranhão. E de fato aconteceu que ele está preso, né? Então, eu em um dia fui na casa o próprio secretário, o secretário aqui, Jefferson Portela, foi na casa de um empresário coagi-lo, né, para que ele forçasse uma denúncia dizendo que o delegado Tiago estava tentando extorquí-lo. O empresário não concordou com esse tipo de ação e fez até uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil contra, na época, o atual ministro da Justiça, da Segurança Pública, né, o Jefferson Portela, porque também é policial civil, é delegado de Polícia Civil. Então, esse empresário foi na Corregedoria e denunciou esse Portela por ter feito essa coerção, né, para que ele pudesse denunciar um delegado que não tinha feito extorsão nenhuma. O delegado tinha feito a prisão de mais de 700 assaltantes de bancos. E o Jefferson Portela, até então delegado e na época secretário de Segurança do governo Flávio Dino, saiu oferecendo a declaração premiada para quem quisesse falar de qualquer participação ou intenção ou até manipular a verdade contra o delegado Tiago Bardal, dizendo que o Tiago Bardal possa ter extorquido, possa ter chantageado, possa ter feito alguma coisa. Então, dentro desses 700 presos pelo delegado Tiago, o então secretário de Segurança do governo Dino procurou, então, foi atrás desses 700 presos para ver se tinha pelo menos um que aceitasse, né, uma delação premiada, uma troca, né? Você fala aí, você cria uma narrativa, passa para mim que você vai ser liberado. Bom, o Jefferson Portela passou a transformar a Polícia Civil do Maranhão em uma polícia política partidária. Isso é a fala até do próprio preso, né? Hoje o preso, o ex-delegado, ele fala isso. O Jefferson Portela transformou a Polícia Civil em uma polícia política partidária. No sistema Guardião, que é o sistema que faz a captação e a interceptação telefônica, ele acabou... estão todas... Aqui ele fala que se tiver até o Ministério Público, caso entre para investigar, porque eu vou fazer oficialmente a denúncia do Ministério Público, ele fala que no sistema Guardião estão todas as conversas e as tentativas de coação, da ilegalidade, da ação dele, tudo está lá no sistema Guardião. Então, é só solicitar a cópia, que vai ter lá as falas do Jefferson Portela, secretário de Segurança do
então governador Flávio Dino. E naquele período foi criada a Operação Genga, se eu não me engano, ou Genga, contra o crime organizado. Então, tinha o tal do Pacovan, que era um agiota, muito dinheiro, que patrocinava as campanhas da oposição ao governo do Flávio Dino, né? Então, ele era um cara forte e trocava até dinheiro em troca de emendas. Os deputados faziam emendas de acordo com o interesse desse agiota, em troca do agiota financiar a campanha desses candidatos. Bom, isso é denúncia feita pelo delegado. Acho que é Operação Genga. Aí reuniram com Flávio Dino. Então, como eu disse, e o governador perguntou se nessa fase, da tal primeira fase da Genga, tinha alguém, né, nessa primeira fase, político que fosse aliado do governo. E quem seriam os nomes, se poderia ser solicitado o nome de todos que seriam presos nessa primeira fase. O delegado não acatou, o Thiago Bardal não acatou, disse que não era permitido entregar os nomes de quem seria preso e passou a ser o inimigo político do Flávio Dino no Maranhão. Por isso que ele persegue as pessoas e sai destruindo a carreira e a vida da pessoa. Tanto é que mesmo um delegado da Polícia Civil hoje está preso por causa do Flávio Dino. Bom, na segunda fase, o governador deixou claro de novo, o governador Flávio Dino deixou claro novamente, falou: olha, na segunda fase, você vai ter que vir aqui e mostrar quais são os nomes, principalmente dos aliados do governo que estão na lista dessa segunda operação, né? Isso foi em 2017 e 2018, ele fala. Bom, ele também negou o acesso às informações, né? E o próprio, então, Jefferson Portela começou a pressionar o delegado para que ele pudesse entregar a lista do nome que estariam na segunda lista da operação. Então, ele determinou que fosse apenas assim, a mando do então governador Flávio Dino, o então secretário de Segurança Jefferson Portela disse para o delegado que chefiava a operação que era determinado de acordo com o governador de estado que a operação só poderia fazer com deputados ou senadores que fossem da base de oposição, deixou claro isso. Poderia ser feito somente com os deputados e senadores ou candidatos da oposição, interferindo diretamente no resultado da operação. Flávio Dino, então, deixou claro que não era para fazer a prisão dos políticos aliados, ele deixou claro isso. O Flávio Dino e o Jefferson Portela acabaram com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e com a Operação Genga. O tal do Eduardo, do Departamento de Polícia, o Eduardo, que é o agiota, eu vou lembrar aqui o nome dele, o sobrenome. Bom, esse agiota, ele foi solto, né? Ele foi solto e foi muito questionado na época, inclusive, depois eu vou relatar aqui, eles tentaram até contato com a ministra aqui, que hoje, ela na época era do STJ, mas eles fizeram uma denúncia, porque esse tal agiota, ele financiava os candidatos de oposição do governador Flávio Dino. E então Flávio Dino conseguiu convencê-lo, né, de que ele teria que estar aliado ao governo dele, do Flávio Dino. E esse Eduardo, né, esse agiota Eduardo, ele então começou Eduardo Pacovan. Então ele começou a apoiar o governo do Dino. E hoje diz que hoje tem uma série de contratos milionários de prestação de serviço com o governo do Maranhão, iniciando no governo do Flávio Dino. Bom, tem também, o próprio delegado fala, o delegado que está preso, ele fala sobre o caso da morte do blogueiro Décio de Sá, 2017.
Então, o secretário de Segurança do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o tal Jefferson Portela, pega o documento que foi enviado pelo Ministério Público, né, foi provocado pelo Ministério Público, para poder dar continuidade às investigações sobre a morte desse blogueiro, e determina para esse delegado para não reabrir o processo, para arquivar esse processo. Porque no ano seguinte, 2018, ele mesmo disse, vai ter novas eleições e isso vai acabar ajudando a oposição, não a situação, né? Então ele pediu para não fazer a investigação sobre esse caso da morte do blogueiro Décio de Sá. Em fevereiro, Jefferson Portela, a mando do Flávio Dino, manda prender o delegado Tiago Bardal, né? É o que deu depoimento, por não cumprir as ordens do Flávio Dino. Então foi criada ali uma armação para a prisão desse delegado. Bom, o Jefferson Portela, na época secretário de Segurança do Flávio Dino, começou a gravar e chantagear os desembargadores e juízes do Maranhão, entre eles, desembargador Frois, desembargadora Nelma, desembargador Tainori, acho que é Tairone, desculpa aqui, e o desembargador Guerreiro começaram a ser chantageados pelo grupo político do Flávio Dino. E, como estava falando sobre a Operação Genga, né, Operação Genga, houve então a soltura do Pacovan, né, que é esse agiota e também integrante do grupo de assalto a bancos. O Jefferson Portela, seguindo ordens do Dino, disse para fazer uma reclamação ao CNJ, porque até então o Pacovan era da oposição, né? Então, como ele foi solto, aí o governo do Flávio Dino, preocupado, isso tem nas gravações, dentro daquele programa que eu falei, Guardião, tem do Flávio Dino dizendo para fazer uma reclamação ao CNJ. Exclusivamente para a ministra Carmen Lúcia, na época presidente da CNJ. Ela então solicitou que fosse formalizado, aqui ficam os meus elogios à ministra, que fosse formalizado por e-mail a solicitação de reunião. Então, do gabinete do secretário de Segurança Jefferson Portela, foi enviado pelo seu assessor chamado Osman, o documento à ministra, e a ministra disse que antes, até de marcar a reunião, que o documento tinha que ser via TOC, pelo sistema chamado TOC. Eu confesso que eu não conheço esse sistema. Mas a PC do Maranhão não tinha esse sistema TOC. Então eles procuraram o Tribunal de Justiça do Maranhão, aí foi o delegado chamado Renê, foi pessoalmente no Tribunal de Justiça, enviar o e-mail à ministra Carmen Lúcia, e solicitando a reunião que não foi marcada. Tá? Aí deixo claro aqui que a ministra Carmen Lúcia não marcou a reunião, não esteve com essas pessoas. Isso ele também deixa bem claro. Em 2017, em diante, as investigações foram chegando em políticos aliados, quer dizer, o delegado foi investigando e foi chegando aos políticos aliados do Flávio Dino, e principalmente aos aliados poderosos do Flávio Dino. E começou então uma interferência maciça por parte do Jefferson Portela, até então secretário de Segurança do governador Flávio Dino. E ele diretamente começando a interferir nas operações. E a mando do governador, né, como eu disse, do Flávio Dino, pediu para que o delegado que conduzia a Operação Genga para inserir nas investigações os nomes dos políticos adversários. Então ele pediu não só para tirar o dos aliados, mas para incluir os dos adversários, que não, assim, criar narrativa ou criar algum crime, né, para que os adversários pudessem depois estar respondendo, isso véspera de campanha, só o fato de estar incluso e dizer, olha, os adversários A, B e C estão respondendo
uma denúncia, né, durante a Operação Genga, que era considerada a Lava Jato do Maranhão. E para ser comprovado, o delegado coloca isso para mim, para ser comprovado tudo que foi dito. Então ele fala que o Ministério Público pode fazer uma auditoria no sistema Guardião, que vai estar tudo lá. O Jefferson Portela disse que a Operação Genga seria tipo uma lava-jato do Maranhão e iria atrapalhar o governo do Dinho, especialmente a ele, o Jefferson Portela. Então, o governador Flávio Dino, com a sua estratégia de chantagear os aliados e também os não aliados, foi assim que ele chegou como senador e foi colocado como ministro da Justiça do atual governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi nesse modus operandi que ele chegou até aqui. Por isso que você vê algumas cabeças caindo e a dele não. Então, como foi dito pelo próprio delegado, que está preso, ele disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve usando das ferramentas de chantagem para ser ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública, porque ali ele poderia blindar todos os casos que ele tem contra ele. E não para por aí, ele diz que tem outros casos contra o ministro Flávio Dino, envolvido em crime organizado. Agora, ele, depois da Covid, em empresas que a gente chama de OS, né, de organizações OS, as três, ele criou 3 empresas, botou 3 laranjas. Desses 3 laranjas, 2 eram médicos, que quando foram chantageados pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino, esses 2 médicos, no documento dele de óbito, constou suicídio dos 2 médicos. Coincidência, né? Os 2 médicos, que eram laranja dessa OAS, no boletim, né, de óbito, no documento de óbito, dizendo, né, no boletim, no certificado de óbito, dizendo que eles se mataram. É muita coincidência, de 3, 2 se mataram, né? Bom, isso vale aí ao Ministério Público que está investigando. Então, hoje, o Flávio Dino tem lá no braço direito dele hoje como vice-governador do estado e tem conseguido avançar. E o objetivo dele, aí fica aqui para vocês brasileiros saberem a verdade. O objetivo do Flávio Dino é assumir a presidência da República. Então, o objetivo dele e todos que ele está chantageando é para, então, conseguir ser presidente da República, se for o caso, nem terminando a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que o PL da fake news não foi pautado hoje? Porque aqui nesta Câmara tem uma bancada de deputados conservadores de direita que não vão aceitar censura neste país. Nós vamos continuar a luta. E não é STF, escutem bem, não é o STF, não será o STF que vai passar pito em deputado para votar o que eles querem. Aqui nós temos mandato e nós vamos nos fazer respeitar. Há problemas comerciais entre as big techs e empresas. Estamos dispostos a dialogar para resolver, mas não nos venham querer enganar com história de fake news e se impor, enquanto aqui estamos votando, ministro do STF vai do outro lado para querer intimidar deputado. Isto aqui não vai funcionar. Isso aqui é democracia. Isso aqui é parlamento. Deputado Sóstenes. Deputado Sóstenes, plenário, amigos que defendem a liberdade. Deputado Sóstenes, com a mesma atenção, eu queria que o senhor ouvisse esclarecer uma pequena parte da sua fala. Não é fácil para mim, olhando para os 464 eleitores daqui de cima, tomar posições que só lhe agradem ou só agradem o outro lado.
É muito difícil estar aqui no plenário e o senhor viu que na sua fala ninguém lhe esculhambou do lado de cá. Mas o senhor estava ali aplaudindo quem vaiava um companheiro que usava o tempo de liderança para expressar o que ele pensa. Eu lhe ouvi, agora o senhor vai querer fazer um debate? Desculpa, não vaiei. Agora o senhor me desculpe, Não, o senhor fez porque eu vi daqui, deputado Sócrates, aplaudiu quem vaiou. Deputado Sócrates, se o senhor me permite, então a gente encerra a discussão, não tem problema, eu lhe respondo no privado. Eu estou sendo, porque eu vi o senhor fazer daqui. O senhor, como membro da mesa, tem que entender que eu permiti que o senhor falasse, para o senhor falar o que eu sabia que o senhor ia dizer, porque vieram me avisar, pela liberalidade do tratamento que eu tenho de amizade com Vossa Excelência, porque como membro da mesa, o senhor não podia usar o tempo do PL. O deputado requisitou ali o tempo de liderança, por uma questão de ordem, eu disse, não precisa, ele vai falar. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e pauto a CPI do MST. Vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e disse que pautaria o marco temporal, se o Supremo pautasse lá o marco temporal no Supremo. Também não posso ser criticado porque defendo que essa casa se posicione, independente do mérito, a respeito de um problema que afeta mais os senhores do que a oposição ou a situação de hoje. Quais foram os deputados que tiveram as suas contas suspensas? O deputado Ottoni ainda está com a conta suspensa, por falta de legislação. Então, essa casa sempre foi acostumada, deputado Sócrates, a discutir temas, e eu nunca fugi disso. Na reunião da mesa da minha residência, da residência da Câmara dos Deputados, na semana passada, nós fomos discutir ideias, como hoje, da mesma forma, textos. É esse que o relator está pedindo hoje, mais tempo para discutir texto. O tempo que nós queríamos, porque o acordo caiu na semana passada, nós poderíamos ter votado esse projeto no outro dia, a urgência foi aprovada na terça.